Olá pessoal, estamos na aula 2, né, sobre o TCU. Dessa vez nós vamos falar sobre os tipos de fiscalização, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é fiscalização e controle. A gente fala tanto de fiscalização e controle, né, mas o que é? Aparentemente, a Constituição trata os dois meio como sinônimo, tal, mas tem uma diferenciação. Mesmo na Constituição tem bastante diferença, apesar de aparentemente não existir. Vamos pensar o seguinte: fiscalização é uma coisa macro, é uma coisa grande. E o controle faz parte da fiscalização. Como assim? Vamos dar uma olhada aí nesse gráfico. Imagina que essa daí é a fiscalização, esse daí é o global, a fiscalização. Dentro da fiscalização, nós temos algumas formas, né, alguns mecanismos. Quais os mecanismos? O controle interno. O que é a fiscalização do controle interno? É aquele que o próprio órgão exerce sobre ele mesmo. Então, o controle interno está dentro do próprio órgão, que tem aquela consultiva, aquela função de verificar a legalidade do que está sendo feito ali dentro, para evitar problema para o próprio órgão. Então, é o órgão tentando se livrar, tentando evitar problemas. E nós temos também o controle externo, ou seja, dentro da fiscalização nós temos as duas formas de controle. As duas formas de controle são formas de fiscalização. Então, você entendeu bem essa diferença? O controle interno e o controle externo são formas de fiscalização. Esses dois controles, eles utilizam alguns mecanismos para fiscalizar, como inspeção, auditoria e outros meios aí definidos em manuais técnicos para melhor auditoria, beleza? Mas tem uma outra coisa que a gente precisa saber, que é a obrigação constitucional de prestar contas. Ou seja, a evolução do conceito de accountability, né? Que para quem fez a prova da CGU aí no mês passado, caiu até na prova discursiva sobre a accountability horizontal, vertical, né? E o que a Constituição fala sobre isso? A Constituição, no artigo 70, parágrafo único, ela fala exatamente isso que está aí na sua tela. Ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, resumo da ópera, todo mundo que mexe com dinheiro público está dentro da jurisdição do TCU, vai estar sendo fiscalizado pelo TCU. Todas essas pessoas têm obrigação de prestar conta sobre o dinheiro que está sendo investido, né? O dinheiro público que está sendo utilizado por eles, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja pessoa privada ou pública, beleza? Mas aí nós temos alguns tipos de fiscalização. E quais são os 5 tipos de fiscalização que nós temos? Vamos falar as características principais de cada tipo de fiscalização? Então vamos começar pela fiscalização contábil, ou seja, a administração ela dispõe de alguns sistemas, né, algumas contas independentes de análise contábil. São os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. A fiscalização contábil ela vem justamente atuar nessa escrituração contábil, ela vem verificar a regularidade da escrituração contábil, ver se está sendo tudo feito de acordo com as normas, se não está tendo nenhuma maquiagem aí na contabilidade para, vamos dizer assim, para encobrir algum erro, encobrir algum desvio de gasto público, se o pessoal está mantendo essa regularidade contábil, né? Então, lembrando, a fiscalização contábil ela vai focar os seus esforços nos registros contábeis que aquele órgão, que aquela entidade, aquela pessoa faz e tem que fazer. Lembrando que esses registros contábeis, a maioria dos órgãos hoje usa o CIAF, né? Que também está no edital do TCU e nós também vamos comentar mais para frente aí sobre como funciona o CIAF e o SIDORF, beleza? Qual que é o segundo tipo de fiscalização que nós temos? Nós temos a fiscalização financeira, olha só. A fiscalização financeira ela vai constatar
se foram adotados os meios adequados de se proceder à arrecadação da receita e se a fixação da despesa está correta, se está equilibrado, aí se o que está entrando é o que está saindo, se está tudo de acordo com as normas, né, com a lei. Então a fiscalização financeira ela vai focar realmente as receitas e as despesas, né, e as despesas. Então nós temos que a fiscalização contábil vai focar os registros contábeis do órgão e a fiscalização financeira vai focar as receitas e as despesas, né? Se está sendo arrecadadas as despesas do modo correto, se estão sendo feitas as receitas do modo correto, tanto as receitas quanto as despesas. Aí nós temos uma terceira forma de fiscalização, um terceiro tipo, que é a fiscalização orçamentária. Ou seja, ela visa a proceder uma verificação sobre a execução orçamentária. Ou seja, o que está no orçamento está sendo cumprido? Está sendo feito ou está sendo feito fora do orçamento essas despesas? Aquela despesa financeira que aparentemente foi correta, ela estava prevista no orçamento? Naquele valor? Para aquela data? Não estava. Por que não estava? Então é esse tipo de fiscalização que tem um enfoque orçamentário. Vai ver se as despesas e receitas que estão sendo realizadas estão de acordo com o orçamento, com a execução, com o cronograma de execução orçamentária. Aí nós temos mais um tipo de fiscalização que é operacional, que visa avaliar o grau de cumprimento dos objetivos e metas previstos na lei orçamentária, ou seja, tem a ver com a eficiência, a eficácia e a economicidade, ou seja, fazer o máximo com o menos possível. Então, essa fiscalização operacional ela é mais para ver o desempenho mesmo do administrador em relação ao recurso público. O que está sendo gasto vale a pena pelo resultado que está tendo? É compatível? É proporcional? Ou está sendo gasto demais para ter coisa de menos? Pode ser, né? Você acha que isso acontece na administração pública? O dinheiro não é do cara mesmo? Ele, paga esse nego aí. Eu conheço aí alguns órgãos do Sistema S que é meio assim que funciona. O dinheiro não é nosso, contrata fulano e está tudo certo. Mas vamos passar isso para frente. Então esse é o tipo de fiscalização operacional. E nós finalizamos os tipos de fiscalização com a fiscalização patrimonial, ou seja, né, vai ver o aspecto da guarda e da responsabilidade dos bens de uso comum do povo, os bens dominicais e os bens de uso especial. Vai ver se está tudo escriturado corretamente, se está sendo bem guardado, se está sendo conservado, se não está sumindo. De repente a prefeitura tinha 10 terrenos, some 3 e aparece um no nome de um vereador, no nome do prefeito e no nome do vice. Isso não acontece no Brasil, quase nunca, né? Então é esse que é o enfoque da fiscalização patrimonial. Mas aí a Constituição adora princípios, né? E temos 3 princípios principais em relação às fiscalizações, que no fim são aplicadas aos 5 tipos de fiscalização. O primeiro princípio é o da legalidade. Isso mesmo, todo mundo adora o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade. O que é, na verdade? É verificar se os gastos, as atitudes do administrador estão dentro da lei, estão de acordo com as normas, lembrando que o administrador público só pode fazer o que a lei permite. Então, nessa fiscalização, o TCU vai tentar identificar se as ações, as despesas e as receitas que aquele administrador obteve estão de acordo com as normas e com a lei, com o que a lei rege, né? Se não estiver de acordo com a lei, o administrador vai ter um problema aí para enfrentar no TCU. O segundo princípio que a gente tem que falar é o princípio da legitimidade. O que esse princípio da legitimidade fala? Ela deriva da legalidade. Então seria o seguinte: mesmo sendo legal aquela despesa, ela é legítima, ela é válida.
quem fez aquela despesa podia fazer aquela despesa? Era ele que devia autorizar aquela despesa para fazer? Tá previsto que vai gastar 10 milhões para comprar o terreno tal, e é o prefeito que tem que autorizar. Aí vai lá o secretário dele e autoriza. A despesa é legal, mas não é legítima, porque não foi ele não foi a pessoa de direito que a lei manda que autorizou. Então, a legitimidade é um outro princípio que tem que ser verificado durante as fiscalizações. E o terceiro princípio, que na minha opinião é o mais importante, é o da economicidade. Ele é um princípio tipicamente técnico-econômico que envolve os custos relativos ao que você quer alcançar. Ou seja, é a relação entre o custo e o resultado. Valeu a pena esse investimento? Pô, você gastou 15 milhões, mas esses 15 milhões foram bem gastos? Trouxeram um bom resultado? Ou você gastou muito para trazer pouca coisa? Ou você podia ter feito de uma forma diferente para conseguir um resultado melhor economizando? Então é mais ou menos trazer o princípio da eficiência, né, que o setor privado tanto utiliza, né, fazer mais com menos, para o setor público, né, para o setor público. Então nós temos os 3 princípios principais que regem a fiscalização. Então vamos lembrar um resuminho do que a gente falou aqui agora? Fiscalização e controle. O controle é uma forma de fiscalização, tanto controle interno quanto controle externo. Todo mundo, basicamente, que receba dinheiro público, basicamente todo mundo, tem uma ou outra exceção aí, mas basicamente tem que prestar contas. A accountability, lembra disso? E nós temos aí 5 tipos de fiscalização. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Lembrando que o TCU ele pode fazer qualquer uma das fiscalizações ao seu próprio entendimento. Ele não precisa ser provocado para realizar uma auditoria, realizar uma inspeção. Ele pode fazer de próprio gosto. Quero fiscalizar tal coisa. E ele vai fiscalizar. E ele também pode ser provocado pelo Poder Legislativo pedindo auxílio em alguma determinada fiscalização. Beleza? Quais são os 3 princípios principais referentes à fiscalização? Legalidade, legitimidade e economicidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenta memorizar bem essa aula, porque essa aula é a espinha dorsal do TCU. Tirando essa parte de organização, que é bem maçante e técnica, essa parte aqui de fiscalização está ligada à atividade fim do TCU, está ligada à atividade do dia a dia. Então você tem que entender bem, porque é bem provável aí que a prova discursiva venha para esse lado de controle e fiscalização, beleza? Bons estudos aí, galera, e até a próxima. Se cuidem!